essa edição aqui é um pouco mais nova, eu acho, né? A que tu tem aí, ela tem umas palavras bem... Bem Uma diferente. escrita bem diferente, né? Sim. Esse aqui é que nem o da Duda, o do Pedro. É, eu tenho igual o da Eduardo também. O da Eduardo é assim também. Mas a capa é a mesma, né? Só A capa é a verdinha. Mas qual é a editora? A nossa editora Pensamento. a nossa também. Gente, eu nunca sei onde vem rolando. Mas aqui no meu diz aqui 8ª reimpressão, 2025. Ah, não, nossa é a primeira. Nossa Não, é de. Não. Na segunda página tem atrás ali. Edição 1900. Não, mas eu acho que é 2000. É que aqui o nosso tá. A primeira edição foi em 1978 e a 26ª reimpressão em 2017. Então a nossa deve ser de 2017. Esse aqui tá a primeira edição 1912, segunda edição 21. Ué, que estranho. Ah, pode crer, eu acho que o nosso deve ser a 26ª reimpressão dessa escrita, pode ser. Sei lá. Estranho. E muito louco, né, que não tem autor, né, que viaja isso, né? Os caras não se entregam, né? Mas isso era muito comum tipo, pro iniciado. Tipo assim, honrar a verdade sem busca de fama, sem busca Sim. do ego, assim, sabe? O cara né? Então eu vou revelar que sou Sério. o mais egóico. Mas eu não sei se tu viu, a Lucilena, ela fala que teve algumas pessoas que se dizem escritoras desse livro, assim, mas nada comprovadamente, né? Eu acho que não ninguém, assim, não sei se teve alguém que disse que escreveu, mas tem umas suspeitas, né, de pessoas que tenham participado, né? É, tem um cara e a Mabel Collins, aquela esotérica, sabe? Que essa Mabel Collins, ela tem um livro muito bom, que é A Luz do Caminho. Eu já li, é muito bom. E ele é tipo uma continuação da Voz do Silêncio da Helena Blavatsky. Ele é bem interessante de ler também. Da teosofia, né? É a galera da teosofia. Caiu, Pedro. Caiu? Também aquela vez também caiu. Também entrou, caiu? Também entrava e dava vontade. Caiu. Que ver. Mas entrou direto. Acabou a bateria do meu computador. Nada. Eu disse pra ela que quando eu tava em vídeo chamada com a mãe dela, caía também às vezes, mas pode ser a bateria também dela que tava acabando também. Sim. No Google Meet vocês têm que pagar para gravar ou não? Ele grava normal? Não, eu uso o tablet, e aí o tablet tem a função de gravar a tela. Ah, não tá. Uhum. Mas o Google Meet ele não grava, não. Aí essa função do tablet que dá a salvada, assim. Eu sei que no Zoom tem a opção, só que eu acho que é pago, né? A opção de gravar. É, o Zoom é pago. A vez que a gente fez o Vivenci Online, que a gente fez no final do ano, a gente pegou aqueles 7 dias grátis, sabe? Pra experimentar. E aí ele gravou, assim. Mas, aqui também fica com a mesma imagem, com a mesma qualidade de som, então é menos uma coisa pro cara gastar. Uhum. Vamos começar, amor, já é 9h10, 9h12 já. Tá brigando com quem? É que tem até a gatinha aqui, que já faz anos que ela tá aqui, até a gente nem sabe a origem dela, que é que trouxe ela pra cá. Mas ela. Bom dia! Oi, amor.
E ela meio que tá se criando. Tá enchendo o saco aqui, não, me acordou, não para de miar. Ela descobriu que é a janela do quarto e daí ela subiu no quarto do ar-condicionado e ficou. Meu Deus! Que figura. Ela se criou assim no campo, sabe? E daí quando a gente vem pra cá, claro, a gente traz uma raçãozinha pra ela e ela fica alucinada, né? Ela escuta barulho de manhã, Ai, meu Ai, Deus. ô, Nenê, parece remédios. Tem um amigo nosso que tem uma assim. assim a mesinha. Uhum. E daí ela escuta qualquer barulho aqui dentro de casa de manhã e ela já vem nas portas ficar miando. Carentinha. Diferente. A gata é tudo de bom, né? Eu adoro. Vamos então. Então, let's fechar os olhos um pouquinho. Respira fundo. Soltar o ar, soltar o corpo. Mais uma vez. A gente vai percebendo os nossos pés subindo, tornozelo, até o joelho, coxa, pelve, abdômen, achar o peito, descendo pelos braços até a ponta dos dedos. Relaxa a garganta, o maxilar, os músculos da face. Percebe o ponto entre a sobrancelha, o nosso chakra frontal. Vai questionar, traduzir e arquivar tudo aquilo que a gente lê e trocar hoje. Percebe o topo da cabeça. Vai descendo pela nuca, relaxando os ombros, por cada vértebra da coluna, descendo até a lombar, até o cóccix, parte posterior das pernas e os pés. Devagarinho, vai mexendo as mãos. A gente volta. Tudo bem. Então vamos lá. Hoje é que a gente lê o capítulo 3, a transmutação mental, e o capítulo 4, o todo. Depois a gente entrar nas leis herméticas. Eu ia falar alguma coisa e esqueci. Mas tudo bem. Posso te anotar? Aqui tem um caderno. Ah, tá. Tem um lápis. Aí, eu botei esse lápis. Vamos lá. Capítulo 3. A transmutação mental. Como tu tem o livro mais, assim, com as palavras mais modernas, Pedro, quando tu sentir que tem umas partes que tiver uma escrita diferente, tu pode me interromper assim e dizer o que está escrito no teu. Às vezes ele traz uma perspectiva um pouco mais, umas palavras mais simples assim. Mais Amém. mastigadinho, né? Ele traz um Como pouco diz, né? mais mastigadinho. É bem legal. Então tá. A mente, também como os metais e os elementos, pode ser transmutada em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração.
A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Como dissemos, os hermetistas. Duda, acabamos de começar. Bom dia. Tô ouvindo. Tá ouvindo a gente direitinho? A gente tá bem no início, tá? Bem no capítulo 3, bem no, como dissemos, bem no início. Como dissemos, os hermetistas eram os antigos alquimistas, astrólogos e psicologistas, tendo sido Hermes o fundador dessas escolas de pensamento. Da astrologia nasceu a moderna astronomia. Da alquimia nasceu a moderna química. Da psicologia mística nasceu a moderna psicologia das escolas. Mas não se pode supor que os antigos ignoravam aquilo que as escolas modernas pretendem ser sua propriedade exclusiva e especial. As memórias gravadas nas pedras do Antigo Egito mostram claramente que os antigos tinham grande conhecimento de astronomia, a verdadeira construção das pirâmides, representando a relação entre o seu desenho e o estudo da ciência astronômica. Não ignoravam a química, porque os fragmentos dos antigos escritos mostram que eles conheciam as propriedades químicas das coisas. Com efeito, as antigas teorias relativas à física vão sendo vagarosamente verificadas pelas últimas descobertas da ciência moderna, principalmente as que se referem à constituição da matéria. Isso é bem interessante de perceber que a ciência, né, é um pilar importante para o conhecimento da espiritualidade, né? Mas não quer dizer que não é porque a ciência não consegue comprovar que o que é espiritual não existe, né? É só um desconhecimento, né? E a nossa ciência ainda não consegue alcançar, né? É como se a gente também, tipo, precisasse usar a ciência como um norte, mas também não necessitasse dela para se aprofundar nas coisas que não são explicadas, né? Porque muitas coisas que muitas pessoas vivenciam não tem como ser explicadas, né? Porque a ciência, ela se baseia em cálculos, né? Tudo que tem uma teoria e uma prática e a gente consegue fazer um cálculo que visivelmente se consegue uma concretização, a ciência consegue comprovar, né? Mas por que muitas vezes a gente precisa diminuir a verdade do outro, né? Só para dizer que a ciência não consegue comprovar e não se dá o benefício da dúvida de entender que aquela realidade ela de fato pode existir, né? Que nem projeção astral, que nem várias pessoas vivenciam experiências extras corpóreas e a ciência não consegue explicar, né? Mas por que a gente não se dá o benefício da dúvida e se esse saber e se esse conhecimento é algo que desperta a nossa consciência, por que a gente não vai e busca o conhecimento, né, para que a nossa mente ela consiga compreender de uma forma mais profunda aquela experiência, né? Então, às vezes eu sinto que hoje em dia as pessoas usam a ciência muito para tentar difamar o outro, né? Tipo assim, a ciência não consegue comprovar, então o que vocês acreditam é uma pseudociência, tentando diminuir a verdade do outro, tentando diminuir as técnicas, principalmente holísticas que a gente vê, né? Então, aqui ele já diz, né, que tudo nasce, que nem eu já vi a Lucilena Galvão falar, né, que tudo nasceu da filosofia também, né? Várias coisas como todos os estudos vêm até a própria ciência, né? Ela é um aspecto da filosofia, né? Então, quando a gente não compreende alguma coisa e usa um mecanismo que na verdade é filho de outras coisas para difamar, a gente também acaba excluindo o mundo só porque a gente não compreende, só porque a mente do humano não consegue explicar, sabe? Então é interessante a gente estar aberto também a escutar
a verdade do outro e não se pegar essas verdades absolutas, né? Eu acho que tem muito um lugar de querer invalidar, né, o outro de alguma forma, por conta, acho que, de certa forma, do medo mesmo, que a gente estava falando no encontro passado. Eu estava lendo esse livro, finalizei semana passada, sobre a astrologia e o cristianismo em diálogo, né? E aí tem uma parte que fala que eles querem invalidar, até então, na época, né? Não tinha todo o conhecimento que tem hoje, enfim. E aí, Santo Agostinho, na época, falou que quando os astrólogos prognosticam, né, um evento ali, que na verdade eles estão sendo influenciados por espíritos não bons, né, colocando isso como algo negativo para que a igreja, né, o pessoal da igreja não tivesse conexão a esse conhecimento, porque, de certa forma, é um conhecimento que é oculto. Lembra que a gente estava falando no encontro passado sobre as ciências da natureza, oculto e tudo mais? E a grandeza disso, né, dá medo para quem tem um cargo de poder ali, no caso de que quer manter uma massa, enfim, acho que muito da questão da religiosidade, né, e não da espiritualidade num contexto geral, assim, enfim. E aí é exatamente isso, porque eles não conseguiam explicar como esses astrólogos conseguiam trazer as informações, e aí colocavam ali como se fosse espíritos não bons influenciando eles como algo negativo, né? Sim, sim. É igual quando eles matavam as mulheres, né? Porque a igreja em si, ela sempre quis ser a detentora da cura, né? Então, quando uma mulher, ela curava, as pessoas viam, pô, essa pessoa ela não frequenta a igreja, ela não frequenta os templos e tudo mais, e ela tem esse poder de cura. E aí eles ficavam com esse receio, né, de tipo, pô, realmente tu consegue desenvolver uma espiritualidade, uma questão que traz uma consciência para as pessoas de que tu não precisa estar num templo, né? Tu precisa ser um líder religioso. E é muito interessante porque, assim, é tudo que é ligado à natureza, né? Porque Sim, a mulher, geralmente, que era curandeira naquela época, eram mulheres que mexiam com plantas, com ervas, exatamente. né, com os elementos, e aí elas eram consideradas bruxas porque elas estavam trabalhando com aquilo que Deus criou, a mesma coisa a astrologia. Tipo assim, eu fico impressionada quando alguém fala algo negativo, assim, não me atinge, mas eu fico impressionada porque eu penso, poxa, como essa pessoa tão pequena dentro desse universo, dentro da É, grandeza que é os corpos, que são os corpos celestes, né? Tipo assim, como a pessoa consegue achar que Deus criou aquilo ali? Ah, não estava sem fazer nada, vou não criar isso aqui, de não nada, serve né? para nada. Ah, é só para dia, noite. Tipo assim, como, né? Eu acho que é um ego assim tão de se sentir tão superior à natureza que é Deus, a própria natureza, né? Nós somos, Sim. muita Tem loucura, muita verdade. Tem um vídeo do História Estranha, sabe aquele canal? Vocês já viram? Ele é muito legal. É no YouTube, é História Estranha. E aí é um cara que fala sobre várias coisas. E ele fez uma playlist de vídeos sobre a bruxaria, né? Falando como foi a Inquisição. E ele tem um vídeo muito legal que ele fala que a ciência surgiu da bruxaria, né? E aí, vendo isso, eu até linkei, né? Trazendo até um pouco a perspectiva da constelação. Que a ciência é um filho ingrato, é uma filha ingrata, que nasceu da bruxaria e aí tomou um lugar e hoje exclui, hoje nega. E nega tudo isso, né? Então tem muitas coisas que antigamente eram bruxaria ou era inexplicável, que hoje a ciência consegue contemplar, e talvez daqui uns anos, com a evolução, de novo abarque, né? Mas hoje a gente vê essa cisão muito grande dessa questão, é quase um reflexo das guerras que a gente vive, né, no mundo, internamente. Então tem que combater o outro, tem que diminuir o outro. E tudo que é desconhecido é isso, né? Gera esse medo, que é toda essa questão, o medo da caverna ali da natureza, o medo do trovão, que é todo esse arquétipo também da manifestação do feminino e que gera essa perseguição com as mulheres, né? Então, tipo, tá tudo muito, muito conectado. Eu vou mandar depois a playlist pra vocês, ela é muito legal. Tem uma negação do feminino muito grande também, né? Eu acho que, e de certa forma,
as coisas mais naturais ficaram meio que com um estigma mesmo de algo negativo, né? Porque, querendo ou não, isso realmente gerou muita dor, muito sofrimento para nós mulheres. Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro curso de Teta, que foi onde eu acessei essa sensibilidade, isso eu já tinha 28 anos, assim, nunca antes tinha acessado nada. Aquilo me gerou um estranhamento, assim, um medo, né? De tipo, nossa, eu consigo fazer isso? Caramba, né? Tipo, um certo estranhamento. E depois, quando eu fui cavar esses medos, estavam muito ligados ao medo de morrer por conta daquilo que eu estava acessando, daquela coisa que era oculta, que quase ninguém tem acesso, né? Então, enfim, tipo, fica no nosso corpo, né? Registrado. Total. 300 anos, né, de Inquisição, pelo menos, que não se cessou completamente, né? Então, isso é uma memória muito viva, assim. E é muito louco, acaba que eu pego vários campos de constelação, né? Tipo, eu fui me conectar com essa questão da bruxaria com 25, quando eu me mudei para Floripa. Foi quando eu comecei a ter uns processos de regressão espontânea, e daí eu fui numa numeróloga, a gente foi aprofundando, e daí eu fui conseguindo entender, e aí fui buscando da minha forma, e acaba que em várias constelações isso já apareceu, assim, né? Essa questão do medo das mulheres de expressar os seus saberes. Não se deve crer que eles ignoravam as chamadas descobertas modernas em psicologia. Pelo contrário, os egípcios eram especialmente versados na ciência da psicologia, particularmente nos ramos que as modernas escolas ignoram, que não obstante têm sido encobertas sob o nome de ciência psíquica, que a confusão dos psicólogos da atualidade, fazendo-lhes com repugnância admitir que afinal pode haver alguma coisa nela. A verdade é que, sob a química material, a astronomia e a psicologia, que é a psicologia na sua fase de ação do pensamento, os antigos possuíam um conhecimento da astronomia transcendente, chamada astrologia, da química transcendente, chamada alquimia, da psicologia transcendente, chamada psicologia mística. Possuíam o conhecimento interno como o conhecimento externo, sendo o último o único possuído pelos cientistas modernos. Entre os muitos ramos secretos de conhecimentos possuídos pelos hermetistas estava o conhecido sob o nome de transmutação mental, que forma a exposição material desta lição. Transmutação é um termo usualmente empregado para designar a antiga arte da transmutação dos metais, particularmente dos metais impuros em ouro. A palavra transmutar significa mudar de uma natureza, forma ou substância em outra, transformar. E da mesma forma, transmutação mental significa a arte de transformar e de mudar os estados, as formas e as condições mentais em outras. Assim, podeis ver que a transmutação mental é a arte da química mental, ou se quiserdes, uma forma da psicologia mística prática. Porém, estas significações estão muito longe de serem o que exteriormente parecem. A transmutação, alquimia ou química no plano mental é certamente muito importante nos seus efeitos. E se a arte cessou agora, assim mesmo não pode deixar de ser um dos mais importantes ramos de estudos conhecido pelos homens. Mas isto é simplesmente o princípio. Vejamos a razão. O primeiro dos 7 princípios herméticos é o princípio do mentalismo. O seu axioma é: o todo é mente, o universo
é mental. Que significa que a realidade objetiva do universo é mente, e o mesmo universo é mental, isto é, existente na mente do todo. Estudaremos este princípio nas seguintes lições, mas deixai-nos examinar o efeito do princípio se for considerado como verdade. Se o universo é mental na sua natureza, a transmutação mental pode ser considerada como a arte de mudar as condições do universo, nas divisões de matéria, força e mente. Assim, compreendereis que a transmutação mental é realmente a magia de que os antigos escritores muito trataram nas suas obras místicas, e de que dão muito poucas instruções práticas. Se tudo é mental, então a arte, que ensina a transmutar as condições mentais, pode tornar o mestre diretor das condições materiais, tão bem como das condições chamadas ordinariamente mentais. De fato, nenhum alquimista que não esteja adiantado na alquimia mental pode obter o grau necessário de poder para dominar as grosseiras condições físicas e os elementos da natureza. A produção ou sensação das A produção ou cessação das tempestades e dos terremotos, assim como de outros grandes fenômenos físicos. Que tais homens tenham existido e existam ainda hoje. É matéria da maior certeza para todos os ocultistas adiantados de todas as escolas, que existem mestres e que eles têm estes poderes. Os melhores instrutores asseguram-no aos seus discípulos, tendo experiências que os justificam nessas opiniões e declarações. Estes mestres não exibem em público seus poderes, mas procuram o afastamento do tumulto dos homens, com o fim de abrir melhor o seu caminho na senda do conhecimento. Mencionamos aqui a sua existência simplesmente com o fim de chamar a vossa atenção para o fato de que o seu poder é inteiramente mental, e de que eles operam conforme as linhas das mais elevadas transmutação mental e em conformidade com o princípio hermético do mentalismo. O universo é mental. A Lu, ela fala muito sobre transmutação mental também, né? Transmutação de energia e tudo mais. Então, é bem interessante a gente ver que para a gente tirar o denso, o sutil ele precisa achar um espaço, né? Então, é como se a gente precisasse criar essa condição de criar esse espaço para o que vem do céu também habitar o que está na terra, sabe? E senão, tudo que é denso, tudo que é matéria, ela sempre vai ocupar um espaço muito maior. Porque a matéria ela é muito mais densa, né? Ela é muito mais condensada, ela contém muito mais informação. Aquilo que se é necessário para sobreviver, às vezes ele demanda muito mais energia do que aquilo que é necessário para se elevar, sabe? Então o sutil ele está sempre vindo, tentando se comunicar, mas se as nossas condições, se as nossas necessidades elas estão muito voltadas só à matéria, é como se a gente não deixasse um espaço para que esse plano sutil ele criasse uma morada em nós, né? Então, criar esses ambientes, criar esses espaços de transmutação energética é bem interessante, né? Para a gente realmente ter a condição de captar o sutil de uma forma mais prática, né? Como é que tu vai conseguir transmutar uma energia no momento de conflito se tu não pratica essa transmutação diariamente, né? Como é que tu vai estar em um estado de equilíbrio se diariamente tu não faz a prática, né? De buscar entender o que é um equilíbrio para ti, né? Então a gente precisa buscar, né, esses espaços para que quando uma hora de conflito e sobrevivência ela apareça, a gente ter essa conexão de uma forma mais prática, sabe?
Sim. Acho que também organizar a cabeça, né? Tipo assim, os pensamentos, direcionar os pensamentos mesmo, né? Porque Exato. a gente está criando no plano mental também, conforme a gente. E quando na criação a gente visualiza muito, né? Então, Sim, como você está visualizando você, como você está visualizando aquilo que você quer, se você consegue. Os pensamentos mesmo, acho que são pensamentos que precisam ser observados, assim, né? Para a gente conseguir, sei lá, materializar de uma forma mais coerente. E aí aham, a gente falou também de conectar com o coração para sim, criar a partir dos sentimentos, não só da mente, né? Unindo ali os dois. sim. É bem isso mesmo. Então, a gente tendo essas práticas, né, tudo que aquilo vem numa polaridade mais densa, né, por exemplo, eu tô lidando com uma injustiça, a gente se voltar ao equilíbrio e buscar a justiça, a gente está num ambiente que está em desamor, a gente buscar o amor, se está um ambiente onde as pessoas estão incompreensivas, buscar a compreensão, né, e tudo aquilo que nos convide ao poder, a gente se voltar ao nosso potencial, né. Então essas são virtudes que a gente vê na natureza, né, onde a natureza ela é justa nos seus alimentos, né, onde tem todo mundo tem à disposição os alimentos da natureza. Só que por uma questão de injustiça social, A gente as desalinhou. coisas a gente se desalinhou, né. Então, o quanto que as pessoas elas buscam pelo poder e não desenvolver os seus potenciais, né. Porque quando a gente desenvolve os potenciais, né, tudo que a gente faz na vida não é tirado de nós, porque aquilo vem de dentro para fora, né. Então, tudo que é relacionado ao poder, a gente vê no planeta Terra que ele tem um tempo para extinguir, né. Não é à toa que o presidente é o maior cargo de poder, mas ele só dura 4 anos. A questão de justiça também, né. Todas as questões de poder, elas envolvem essa questão do elemento do fogo, né, da justa medida das coisas, né. Então, E essa coisa do alquimista é esse ouro interno, né? Então eles é. ficavam ali, mas eles estavam se transformando em pessoas valiosas, né? Em pessoas que tinham centramento, em pessoas que conseguiam lidar com os desafios, lidar com as outras pessoas, adquirindo conhecimentos que, tudo bem, se queimasse na fogueira, ia tudo com ele, porque ele se transformou naquilo, né? Não era uma questão palpável do ouro, né? Sim. É, a busca desses valores que transcendem a matéria, né. Como se tu se voltasse a coisas que tu vai levar para além da vida, né. Não tu focar em matéria, 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 porque que nem fala, né, nos céus não entra tipo, o ouro físico, né, entra aquele ouro que tu carrega internamente, né, mas não Um livro legal da gente ler também é O Alquimista, do Paulo Coelho. Vocês já leram O Alquimista, do Paulo Coelho? Nossa, acho que ia ser muito legal, porque tem é uma história, só que tem muito ensinamento dentro da história, então, tipo, é gostosinho, assim, de ler, sabe? Tipo, tu vai visualizando as coisas acontecendo e vai tirando muitos insights e ensinamentos, assim, é bem legal, bem legal. então vamos lá. Porém, os discípulos e os hermetistas de grau inferior aos mestres, os iniciados e instrutores, podem facilmente operar pelo plano mental, ao praticar a transmutação mental. Com efeito, tudo o que chamamos fenômenos psíquicos, influência mental, ciência mental, fenômenos de novo pensamento e etc., se realiza conforme a mesma linha geral. Porque nisto está mais um princípio oculto do que a matéria cujo nome é dado ao fenômeno. O discípulo que é praticante da transmutação mental opera no plano mental, transmutando as condições mentais, os estados e etc. Em outros, de acordo com diversas fórmulas mais ou menos eficazes. Os diversos tratamentos, as afirmações e negações e etc. das escolas da ciência mental são antes fórmulas frequentemente muito imperfeitas e inscientíficas da arte hermética. A maioria dos praticantes modernos são muito ignorantes em comparação com os antigos mestres, pois eles carecem do conhecimento fundamental sobre o que é baseada a operação. Não somente
os próprios estados mentais podem ser mudados ou transmutados pelos métodos herméticos, mas também os estados mentais dos outros podem ser e mesmo são constantemente transmutados na mesma direção, quase sempre inconscientemente, mas às vezes conscientemente, por uma pessoa que conhece as leis e os princípios. Nos casos em que a pessoa influenciada não esteja informada dos princípios da proteção própria. Bom dia, Bom dia, tudo? tudo e com vocês? Tudo bem. A gente tá na página 33 do livrinho, tá? E tá bem no Tá. finalzinho da página. Qual capítulo que é, Kevin? É o 3, que é a transmutação mental. Perfeito. E aí tá quase no finalzinho já. E ainda mais, como sabem diversos discípulos e praticantes da moderna ciência mental, toda condição material que depende das mentes dos outros pode ser mudada ou transmutada, de acordo com o desejo, a vontade e os tratamentos reais da pessoa que deseja mudar as condições da vida. Que legal, show. Na atualidade, o público está informando geralmente destas coisas, que não julgamos necessárias mencioná-las, por extenso, porque o nosso propósito a este respeito é simplesmente mostrar a arte e o princípio hermético de polaridade. Neste livro, procuramos estabelecer os princípios básicos da transmutação mental, para que todos os que leem possam compreender os princípios secundários e possuir, então, a chave mestra que abrirá as diversas portas do princípio hermético da polaridade. Vamos fazer agora uma consideração sobre o primeiro dos 7 princípios herméticos, o princípio de mentalismo, que afirma a verdade que o todo é mente, o universo é mental, conforme as palavras do Caibá. Pedimos uma atenção íntima e um estudo cuidadoso deste grande princípio, da parte dos nossos discípulos, porque ele é realmente o princípio básico de toda a filosofia hermética e da arte hermética de transmutação mental. Eu achei interessante essa parte aqui que ele fala que a mente, né, dos outros também pode ser mudada ou transmutada, né, de acordo com o desejo, a vontade e os tratamentos reais da pessoa que deseja mudar as condições de vida. Né? Porque isso me lembrou que, tipo, as nossas células, né, elas são um axioma de informação, né? Tipo, matérias condicionadas e contendo todas as informações. Né? Então, quando a gente muda um comportamento, um pensamento, um sentimento e tudo mais, todo o nosso corpo recebe essa carga química, né? Fazendo com que a gente consiga mudar um comportamento, um hábito e tudo mais. Então, a transmutação, ela não parte de uma forma metafísica, né? Da gente achar que vai acontecer alguma coisa paranormal, alguma coisa fenômeno. assim. É uma coisa que pode mudar até a nossa genética, né? Por exemplo, a nossa condição de não desenvolver uma doença transgeracional, né? Por quê? Porque a gente tem consciência dos comportamentos que a gente pode ter, a gente tem consciência dos sentimentos que a gente tem para a vida, né? Então, se a gente for parar e pensar de uma forma de saúde holística, todo pensamento e sentimento que a gente tem, ele vem de cima para baixo e de baixo para cima, né? Como se o sutil e o denso eles estivessem fazendo esse entrelaçamento, né? Que nem a Ouroboros, assim, sabe? Fazendo essa dança kundalínica e trazendo essa comunicação. Né? Acho que conversa muito com o que o Joey Dispenza traz, né? Da forma como a gente, através dos nossos estados mentais e vibracionais, a gente consegue mudar. E aí linka também com a questão da epigenética, né? Como a gente consegue
Como é que eles falam? Sei lá, vou usar uma palavra neutralizar, mas eu acho que não é neutralizar essa palavra. Mas acho que é. Aquela predisposição daquele gene a desenvolver certas coisas. Então, a partir dessa mudança de ambiente, de vibração, de pensamento. Pode falar, amiga. Falou de Dispenza, eu imaginei. Falou Não. na língua. Eu até agora, Dia Dispensa, mas também eu assisti 2 documentários nessa semana passada sobre alimentação e acaba conectando muito bem com esse tópico, assim, do Dia Dispensa também, né, que tem mais a ver com essa questão da saúde dos nossos pensamentos. E eu achei bastante interessante, porque cada vez mais tem se conectado a questão do nosso intestino, a conexão que tem o nosso intestino com o nosso cérebro, e os alimentos com os pensamentos que são produzidos a partir daquilo que a gente se alimenta e vice-versa, né? O que aquilo que a gente nutre no intestino acaba também reproduzindo nos pensamentos e vice-versa. E eu achei isso muito, muito interessante, porque dentro desses... Eu assisti 2 documentários que estão na Netflix. Um é um documentário, um longa, né, de 1 hora e pouca, que é Os Segredos da Alimentação, que é muito interessante. E o outro é em formato de minissérie, que são documentários, episódios de... acho que 1 hora cada um, mas são uns 4 ou 6 episódios. Que é um experimento que eles fizeram com gêmeos. Eles botaram casais de gêmeos, cada um numa dieta, um numa dieta vegana, o outro numa dieta onívora, e aí fizeram muitos experimentos, assim, de exames e de resultados, tanto físicos quanto psicológicos, assim. E o mais interessante nisso tem a ver, assim, com o quanto aquilo que tu às vezes a gente acha, na verdade, que muitas doenças eram hereditárias e genéticas, né, e hoje a ciência, ela tá desmentindo isso, e isso é muito interessante, porque claro que a gente tem predisposições, por assim dizer, né, mas não é como se os genes eles estejam, tipo, então tu vai ter, sabe? Não é como se tivesse uma maldição, assim, né? Se você tem tal gene, você vai ter essa doença. É mais uma predisposição que, dependendo do teu ambiente, do teu estilo de vida, dos teus hábitos, aqueles genes podem ser ativados, né? Então é como se tu tivesse um conjuntinho de coisas ali que, dependendo do que tu, né, do que tu te alimenta, do teu ambiente, dos teus hábitos, eles podem ser engatilhados, por assim dizer, e tu pode desenvolver aquela doença. Mas não é porque tu tem aquela predisposição que você vai ter. E aí entra a questão da alimentação e do mental que a gente está comentando agora, né? Sim, total. E o Joe Dispenza traz muito essa coisa até esse último livro que eu tô lendo dele, assim, eu tô demorando para concluir porque a meditação tá sendo bem intensa, assim, e daí eu não tô colocando um prazo no processo, tô deixando acontecer, assim. Mas é onde ele explicou mais profundamente sobre essa conexão que o nosso pensamento tem sobre o nosso humor e a diferença de humor para estado de ser e para personalidade. E que a gente não percebe que muitas vezes a nossa personalidade ela é alimentada por pequenas mudanças de humor que a gente tem nos nossos dias durante a semana. E que é muito diferente, né? Você, por exemplo, eu estou com raiva de ser uma pessoa raivosa, né? Eu estou triste de ser uma pessoa triste. Então, essas emoções, toda emoção tem direito de existir, né? E às vezes a gente briga com as emoções, como se a gente não quisesse sentir alguma coisa, como se fosse errado sentir outras coisas, né? Então, emoções mais difíceis de lidar, como raiva, ou como ciúmes, ou como inveja, né? São emoções muito desafiadoras pro ego, assim, até mesmo a tristeza de, eu não quero ficar triste com isso, né?
ou tu tá irritado, eu não quero me irritar com tal coisa. Mas toda emoção tem direito a existir. A questão é o que se a gente deixa essa emoção passar ou se a gente se apega a ela, né. Então, por exemplo, ele fala dessa questão de um humor, ele levar alguns dias. Então, por exemplo, sei lá, nós como mulheres que ficamos na TPM, né, a gente sabe muito bem como que é essa variação de humor e como que ela acontece, né. Então tem um momento ali da TPM que vai ter um estado emocional que vai durar alguns dias pra gente, né. A gente vai começar a ficar irritado, começar a ficar mais nostálgico, mais sensível, né, e aquilo dura uns dias, não é como se desse e passasse rapidamente, né. Mas ao mesmo tempo, aquele estado de humor ele não se transforma num traço de personalidade, porque ele não se estende para mais do que aqueles dias. E muitas coisas que a gente carrega como traços de quem a gente é, na verdade está sustentado em alguns pensamentos que a gente não questiona. Sim. E que podem ser mudados. E que pode. E que podem ser mudados de uma maneira muito simples, assim, a partir de um questionamento, né. Mas desde quando eu me sinto assim? Ou desde quando eu sou assim? Sim. Ou quem falou que eu sou assim? Aí tem coisas que pode ser mais difícil pra gente mudar, tem coisas que a gente não quer mudar e tá tudo bem também, né. Mas tem outras coisas, principalmente, traços de personalidade ou estados de ser, né, e de humor, que a gente percebe que não nos fazem bem, que tudo começa a partir desse questionamento, assim. Então eu acho isso traz uma ferramenta muito simples pra gente trabalhar em cima disso, né, porque às vezes a gente acha que: "Ai, meu Deus, eu preciso mudar e tu vai ter que, sei lá, nascer de novo", né, uma lobotomia, não é, né. Sim. Não precisa ser tão intenso É que não assim, na precisa verdade tu perder esse corpo, né, tu pode renascer nessa vida, né, tipo renascer nessa vida. E fazer o esse processo de processo. cura que tu estava comentando ali também, de como a gente tem o poder de se curar, né, Sim. também vem disso, assim, e acho que o mental ele é o É, grande ele é porque ele questiona, né, que é aquilo que tu falou é bem interessante, porque o mental, né, se a gente for ver o chakra frontal, ele é o grande questionador, né, ele é onde a gente olha a realidade e tenta buscar resposta para aquilo, né, a gente tenta, tipo, entender o porquê que isso está funcionando, né. Então como os chakras, isso é legal de falar, né, às vezes a gente acha que eles funcionam separadamente, né, mas é como se fosse um axioma de 1 segundo a comunicação entre eles, né. É que nem os órgãos, não funciona o coração para depois funcionar o fígado, para depois funcionar o rim. É um ato contínuo ali que eles estão funcionando, né. Então o condicionamento ele se faz por a gente armazenar uma informação que muitas vezes a gente não se questionou, a gente não buscou se aprofundar naquele saber, naquele conhecimento, para trazer para a razão, para compreender se aquilo de fato faz sentido com o ser humano que eu quero ser, que eu quero me tornar, que eu quero agir perante a sociedade, e faz com que a gente muitas vezes armazene uma informação, né, porque a energia ela é informação, e a função dos chakras é captar e armazenar essas informações para fazer essa construção mais etérea do nosso ser, né, que alimenta de uma forma mais densa ou de uma forma mais sutil também o corpo físico, né, porque se a gente for para a parte das doenças, a condição dos teus órgãos também é uma consequência do tipo de energia que tu atrai, do tipo de sentimento que tu atrai, que tu armazena, né. Então, a importância da gente também fazer esse processo de se questionar, né, questionar é uma coisa muito importante para o ser humano, né. Até porque acho que a primeira parte, uma grande parte das coisas que a gente arquivou, a gente não estava questionando. A gente nem tinha nem o córtex pré-frontal fechadinho ainda. A gente era criança, então a gente estava só que é o que entra a questão do sistêmico, né. Tu tá ali naquele meio, absorvendo tudo aquilo, então tu tem o gene com a predisposição, só que daí se tu continua naquela mesma família, a galera continua com os mesmos hábitos, tu vai só reforçando muitas vezes aquilo que se tem, e aí começa depois ali o processo. Acho que na adolescência é uma fase que a gente deveria viver isso, e tem pessoas que conseguem, outras não, que é esse questionar, esse rompimento ali, né, um pouco da rebeldia.
mas depois, conforme as coisas vão passando, a gente ir revisando. Acho que isso também é uma parte do processo de autoconhecimento, né? A gente olhar para tudo como foi lá e dar aquela revisada e questionar, tipo, tá, eu quero isso porque eu quero, eu faço isso porque eu quero, como isso me faz bem, isso não me faz? Pode falar, Duda. Reforçando isso que você falou, até o Kevin tinha falado sobre as células antes, né? Quando a gente nasce, as nossas células ali, elas são perfeitas, né? Então, imagina ali um círculozinho. E conforme a gente vai vivenciando as coisas, elas vão sendo moldadas, né? E marcadas. Então, tudo que a gente viveu ali, que a gente sentiu, independente de ser verdadeiro ou não, ficou registrado nessa célula e formou ela, tanto que o nosso corpo, né, características do nosso corpo, pessoas que viveram coisas viveram uma infância de determinada forma, têm características, enfim, muito conectado ali ao que foi vivenciado, né? E aí essa transmutação mental, para mim, é muito essa limpeza de tudo aquilo que você escutou, ouviu, sentiu, percebeu, sendo real ou não, e que está ali armazenado em você e você não sabe, são informações, né? Então, como a Ingrid falou de estar conectado o intestino ali, né? Você se alimentou de alguma coisa durante um período, você nem tinha consciência do que estava te alimentando, aquilo está registrado em você e essa limpeza ela precisa acontecer tanto no campo mental, que é a questão das crenças, no plano sistêmico, né? Porque tem ali também, está influenciando também, né? Questão geracional. E no corpo, né? Uma técnica que eu experimentei uma vez, 2 vezes eu fiz uma sessão. Microfisioterapia, não sei se vocês já ouviram falar. Ela faz toques no corpo, né? A pessoa que faz ali a sessão faz microtoques no seu corpo em determinado ponto ali. E, gente, a liberação é maluca, assim, é uma coisa que você sente, é uma transformação em você e num curto período de tempo. Por exemplo, eu tinha uma questão com meu irmão, nós nunca fomos muito próximos ali, sempre teve muita briga, né? Ele é mais velho. E eu lembro que em determinado momento da minha vida, se ele sentasse do meu lado no sofá, por exemplo, tivesse eu e ele, e uma pessoa sentasse do lado e ele precisasse se aproximar um pouco mais de mim, eu sentia uma raiva, uma coisa tão ruim internamente, e ele nem estava fazendo nada, mas aquilo era muito forte, sabe? Assim, uma coisa muito forte. E aí eu fiz essa sessão, mas não foi para trabalhar minha relação com meu irmão. Simplesmente fiz a sessão lá porque senti de ir. Você precisa ver. Liberou, ele fala ali mais ou menos o período da sua vida que está liberando alguma coisa, e depois disso, a minha relação com meu irmão melhorou muito, assim, do nada, tipo, muito rápido. Não que a gente se ame, né? Não é isso, mas hoje eu não consigo sentir, não sinto mais a raiva, não sei. É indiferente, não sei, enfim. Não tem a aversão, né? Que é o incômodo. Exato, não tem uma intimidade, mas também não tem mais aquela repulsa, sabe? Então, e liberou no corpo também, né? Esse registro. Depois que é sei lá, enfim, eu amei, mas não tinha condições de fazer mais, mas é muito bom. Sim, bem interessante. Isso que vocês me falam me lembra um tema que a Lu ela sempre fala, que é pra gente estar fazendo uma revisão de consciência e estar intencionando desse tema que é o do destino e da destinação, né? A importância da gente ver que o destino ele existe se a gente se condiz ao mesmo condicionamento, se a gente repete as mesmas coisas, mas a gente usar o nosso poder de autonomia, né, para ser uma ferramenta para a gente fazer uma destinação diferente na nossa vida, sabe? A gente usar o nosso livre-arbítrio, né? Porque destinação também tem a ver com a tua escolha, né? A tua capacidade de ver a realidade e não aceitar que as coisas sejam assim. Realmente tu se indignar que aquilo está acontecendo e tu falar, tipo, não, eu não aceito que isso seja assim e eu vou mudar as coisas, não importa o que aconteça, né? E eu sempre, quando a gente conversa sobre viajar e tudo mais, é importante a gente ver o quanto que a gente consegue se aprofundar nos nossos desejos, né? E isso também fala ali sobre o quanto que um querer
ele nasce a partir de um desejo que a gente tem, né? Às vezes, quando a gente é criança, a gente tem o desejo de ser um bombeiro, né? E esse desejo, ele vira uma pretensão, que daí a gente vai lá, busca estudar, né? Tipo, o que eu preciso para me desenvolver para ser um bombeiro. E aí o querer, ele nasce a partir dessa vontade, né? Então, o quanto que essas coisas, elas estão interligadas e o quanto que a gente precisa se fortalecer, né? E se reconhecer, né? Autoconhecimento também é reconhecer a força que se tem de fazer mudanças, de trazer melhoras, de pegar a tua vida e dizer, tipo, não, eu não aceito isso e eu destino ela a uma nova realidade, né? Então, o quanto que é É muito. importante a gente estar voltando à nossa consciência, porque isso que nos dá força, né? E daí a gente não aceita mais não viver uma vida digna, né? A gente busca realmente se conscientizar e mudar, fazer as coisas necessárias, né? Então, E o Mercúrio está retrógrado em Peixes mostrando isso, né? A realidade. É. Porque assim, você deseja uma coisa, eu quero muito isso. Mas o que eu preciso fazer para alcançar isso? É um sonho, né? Peixes fala sobre os nossos sonhos mais elevados ali. Então, Júpiter está retrógrado em Câncer ali, mostrando realmente o que a gente valoriza emocionalmente. Aí você vai lá e fala, não, eu quero isso. Mas quem eu preciso ser para alcançar isso? Eu preciso ser de tal maneira. Quem eu sou hoje? Enxergar essa realidade, falar, tá, então o que eu preciso desenvolver para chegar lá? Não significa que vai fazer correndo igual um doido, tipo, tô atrasado, preciso fazer. Não, mas ter uma consciência de eu quero isso, eu vou me planejar para chegar lá, né? É realmente esse movimento que o desejo cria na gente, né? Se você deseja muito uma coisa, você vai se movimentar até aquilo, né? Então, é um convite aí dos próximos dias a gente entender o que a gente precisa mudar na nossa vida e mudar o que não faz mais sentido também, né? Às vezes a gente tá vivendo uma coisa que nem faz mais sentido pra gente só por, enfim, N motivos, e se alinhar muito com isso, limpar o que precisa ser limpado para alcançar, né, o que a gente quer. Muito bom. Mais alguém? Senão a gente vai pro capítulo 4. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu fiquei curioso para saber como é que é o nome da minissérie essa, Ingrid, dos Gêmeos. Peraí, deixa eu só catar aqui rapidinho. Que eu acho que era um nome bem... Mas a gente viu também, né? Sim. Você é o que você come. As dietas dos Gêmeos. É uma minissérie. Você é o que você come. Tem 4 episódios, cada um de quase 1 hora, mais ou menos. 40 minutos, a maioria, na verdade. E o outro é o Segredo da Alimentação, isso? Segredos da Alimentação, isso. Os dois se complementam bastante, assim, eu achei bem bom, porque são recentes, e aí já trazem um olhar, deu até um quentinho no coração, porque às vezes eu fico incomodada de assistir documentários científicos, assim, quando eles excluem completamente a conexão do corpo com a mente, e eles não vão eles não vão nada para o lado espiritual, nem nada disso, assim, mas já deu para ver um avanço nessa questão holística, assim, nessa integração do corpo com as emoções. Então é algo que eles... o documentário, ele é todo... O do experimento com os Gêmeos, ele é todo um acompanhamento daquelas pessoas, né? Mas o outro, que é os Segredos da Alimentação, eles escolhem 4 pessoas de contextos e lugares diferentes e para cada caso deles, para cada queixa que eles têm com relação ao intestino, em todas elas, eles mencionam a pesquisadora, que é uma médica, e os outros médicos que estão dentro de um laboratório fizeram, sabe aqueles testes genéticos que tem de DNA? Sim. Eu fiz ano retrasado, daí tem da Genera, daí traz toda a tua ancestralidade, todas as questões assim de localização no mundo de histórico hereditário, né? E eles fizeram a mesma coisa para o intestino. Então tem um laboratório hoje que ele testa tipo o cocô da pessoa. Aí tu dá um sample do teu cocô
e eles fazem todo um mapeamento da tua microbiota, e a partir da tua microbiota, tu vai saber tudo ali, as bactérias boas, as ruins, tudo que isso puxa, assim, é bizarro, assim. E aí, nesses segredos da alimentação, eles fazem isso a partir desse experimento, assim, desse teste, e é muito legal porque para todos eles mencionam um fator emocional e psicológico. Então eu pensei, agora já não mais está dando para negar a conexão de uma coisa e outra, pelo contrário, assim, é bem integrado. E achei muito legal porque as informações de um documentário reforçam as do outro e se complementam, assim. Então não tem contradições. Eu achei bem interessante porque não é da mesma produção e não foi lançado no mesmo momento, assim. Mas eu achei legal porque às vezes eu já percebi que às vezes tu assiste alguma coisa de um documentário sobre algo e tu vai ver outra coisa, eles estão falando outra coisa e fica meio confuso de saber no que acreditar, assim, né? E esses dois são bem complementares, bem interessantes. Ontem eu até fui no aniversário e aí eu tava conversando com uma menina e ela tá investigando coisas do intestino, assim, né? E aí eu fui falando e tal, ela, o que faz? Eu falei, manejo de regulação emocional, alimentação e terapia. Ela falou, nossa, é tão difícil pra mim acreditar que é emocional, porque eu tô sentindo tanto no físico. Eu falei, caraca, tipo, as pessoas realmente... vivendo muito estresse. E daí quando eu falei, não, é muito emocional, ela falou, realmente, tal coisa aconteceu, daí ela foi, tipo, trazendo na memória, mas é ainda muito difícil para as pessoas entender que, tipo, tu realmente pode desenvolver um câncer no teu corpo por algo emocional, que começou por uma questão emocional. Então é muito legal quando eles conseguem contemplar, né, essa conexão. Bem legal. Sim, a qualidade de comida que a gente consome é bem importante, né? A gente viu aquele documentário das Zonas Azuis também, que é bem legal também de ver. Acho que é com o Zac Efron, né? O nosso Zac Efron. Do Troy. E eles vão nas Zonas Azuis do mundo e ver qual é o hábito que as pessoas têm para fazer com que elas vivam até os 100 anos ou passem de 100 anos, né? E os hábitos é alimentação caseira, movimentar o corpo, caminhada, exercício básico, né? Que amigo. Não é... Quem pensou nisso, né? Nossa, que absurdo, como assim? Inovador. Inovador. Sério que não é mesmo harmonização facial e nem McDonald's? Uau. Droga. Eu já Que ia direto pro loucura. drive-thru que tem aqui perto. Não, é comida movimentar o corpo. Nossa, absurdo. Sim, e coisas Chocante. básicas, tipo, simples. E, tipo, a comida é tu fazer a comida. Vai comer uma massa, fazer desde a massa, sabe? Não é coisas, tipo, absurdas, assim, sabe? Vai comer uma batata frita? Cara, Não é alta performance que descasca faz a teu- gente viver É. até os 100 anos. Não é só acordar, Muito bom. tipo, 4 horas da manhã todos os dias Enfiar que a vai cara no gelo. fazer. Tipo, são coisas básicas. Ter amigos de verdade que compartilham, que trocam ideias, sabe? Amigos, nossa, extinção. Sabe? Amigo, o que Friends? Seguidor. Fora do celular. Não é ter seguidor? Achei que era ter seguidor. Não é seguidor, não são seguidores. Muito bom. Mas são coisas básicas, né? Porque, tipo, a natureza é isso, né? É simples. A natureza é simples. Por que que pra nós ia ser diferente? Sabe? Tipo, por que que pra nós ia ser diferente? Se na natureza uma árvore vive 1000 anos parada, existindo, né? Parada, né? Uma forma bem grosseira dizendo, né? Não tá parada. Mas, tipo, como é que algo vive por tanto tempo, assim, de uma forma tão simples? E pra nós, seres humanos, tem que ser algo tão complicado, sabe? Tipo, pô, não, é simples viver. Só basta a gente realmente ver a qualidade também da forma como a gente vive. E tu falou do movimentar o corpo e se alimentar bem, mas eu acho que mais importante ainda é essa conexão ali, que tu falou das relações das pessoas, conexão com a natureza, tu tá num ambiente que não te agride, né? Total. É porque a natureza, ela coopera, né? Ela não compete. Né? Uma árvore, quando ela é plantada 2 árvores uma do lado da outra, elas não disputam para ver quem é que vai crescer mais, né? Tipo, elas cooperam entre si, né? Elas crescem juntas, elas se harmonizam, elas
criam ali E um sabem relacionamento. usar os mesmos nutrientes, né? Sabem A gente viu compartilhar. o documentário dos fungos extraordinários, que é bem legal, que eles falam da relação que existe interna da natureza, né? Que é a parte de dentro da conexão, né? E, cara, as árvores, elas criam até tem uma árvore mãe e a não sei quantos quilômetros de distância tem uma pequena árvore nascendo que ela precisa de nutrientes e essa árvore, ela manda a partir das suas raízes uma conexão que leva os nutrientes necessários para aquela árvore se desenvolver de uma forma melhor, assim, sabe? Tipo, pô, é muito interessante ver e o quanto que a gente pode aplicar isso na vida, sabe? Tipo, ser nutriente para as pessoas, né? Óbvio que também não maternar todo mundo também, né? Porque às vezes a gente acaba não se desenvolvendo por querer salvar também todo mundo, mas Maternar na qualidade de maternar numa nutrir, né? qualidade de nutrir, né? De ser uma Fertilizar troca a vida do outro. recíproca, né? De ser tipo, pô, amigos recíprocos, sabe? Tipo, E hoje muitas das doenças vêm do sentimento de solidão que as pessoas têm, né? De se sentirem sozinhas, de estarem isoladas, E aí, ou quando não, viver relações que, como o Pedro falou, que agridem, que machucam, né? muito bom. Sabe que aconteceu um negócio sexta-feira, que hoje foi super simples, mas sabe aquele acontecimento cotidiano, assim, que te faz entrar num vórtice de reflexões. Eu tava pegando um Uber para encontrar o meu melhor amigo, o Bruno, que tava de aniversário, e aí no caminho eu peguei Uber com uma senhorinha motorista bem senhorinha, assim, muito querida. Aí a gente parou numa sinaleira e o carro do lado gritou assim: "Ô moça, a entrada para Gravataí, para que lado é?" E aquilo me pegou tão de surpresa, assim, né? Porque eu olhei pro lado, na verdade, ele tava falando com o motorista, né? Mas eu achei tão legal, porque eu pensei, gente, qual foi a última vez que eu ouvi um motorista interagindo com o outro? Porque fazia muito tempo. Eu pensei, porque ele não teve vergonha de falar com a pessoa, né? Porque uma coisa que eu sinto que a minha geração tem é vergonha de pedir uma informação, vergonha de falar no telefone para pedir alguma coisa, vergonha de abrir a boca para uma coisa muito simples, assim. E não, a gente não está falando de muito tempo, sabe? 20 anos atrás, as pessoas tinham que ir para os lugares e não tinha GPS, não tinha, era o mapa e era o falar com os outros, assim. Então, a dificuldade, que se a gente parar para pensar, nem é uma grande dificuldade da vida, assim, é mais uma questão de ter que falar mais com os outros para um objetivo ali em comum e como a comodidade está matando a nossa força de vontade, assim, o nosso espírito, para coisas muito pequenas, porque a gente não quer ter um desconforto com pedir uma informação, olha só. A gente não quer ter um desconforto com se comunicar com quem está do nosso lado para coisas muito mínimas e cotidianas. A gente prefere, né, ver no celular do que falar com alguém. E eu sou uma pessoa que eu faço isso por comodismo mesmo. De entre eu ter que sair na rua perguntando, eu prefiro 1000 vezes checar na internet, olhar, né, ver se está aberto, ver como é que faz para chegar, do que descobrir na hora que não tá, ou perguntar para alguém, né? Eu vou ver um review na internet, alguma coisa assim, eu vou ver os comentários, sabendo que às vezes tem um amigo que foi, em vez de perguntar para a pessoa. E essa questão do motorista ter pedido informação para ela na rua, eu fiquei assim, tipo, nossa, me jogou para os anos 2000 por um momento e eu adorei. Porque a gente tem ficado muito isolado mesmo. E é nesse tipo de situaçãozinha, assim, do nosso cotidiano que a gente percebe. Por que a gente não fala mais com as pessoas, né? E se a gente fosse trocar o pouquinho do conforto que a gente tem, do comodismo que a gente tem, por ter de volta essa questão, assim, de um... Porque acaba sendo um acolhimento também, né? Uma interação, mas é um tipo de acolhimento, porque quando a gente está procurando alguma coisa, ou precisando de algo, a gente fala com outra pessoa e tem a presença daquela outra pessoa ali por um momento, a gente se sente mais acolhido, menos carente, assim, né? Porque, eu não estou passando nisso sozinha, tal pessoa me ajudou. Às vezes com uma informação muito básica, mas às vezes com algo maior, assim,
Uma coisa que eu lembro também, que isso me fez pensar no carro, foi quando, acabou o açúcar, pede pra vizinha. Tem uma xícara de açúcar. Ou um negócio assim, isso não acontece. Tipo, acontece ainda em alguns lugares e tal, mas já não é mais comum, né? A gente, então pede aí na internet, ou se vira, ou nem... Às vezes não tem. É uma coisa muito engraçada, porque a nossa cultura hoje, às vezes, não tem uma substituição, né? Então, para alguns desconfortos, a gente já tem um canal para se acomodar e para resolver, e para outros a gente não tem, a gente só não faz mais o que a gente fazia antes. Não deixa de fazer. Por isso que eu adoro as veinhas. As veinhas do Algumas nada, tu já É muito tá louco. amiga da veinha, a veinha já tá conversando, porque eles têm outra mentalidade, né? Outra vivência. Sim. Muito bom. Sim. Não, e como é gostoso, tá ligado? Tipo, essa troca a gente perdeu, tá perdendo, sabe? É muito bom tu poder ajudar alguém. Tu se sente muito bem de tu fazer parte ali, nem que seja por só pedir uma informação, entendeu? A gente perde muito dessa conexão com o todo, com pessoas que estão na nossa volta, porque a gente está aqui olhando ali no celular, buscando, conversando com pessoas que já são do nosso círculo, né? Total. Eu adoro poder essas ajudinhas, Também. assim. Eu sinto que eu vivi um pouco mais isso em Floripa, a galera era um pouco mais aberta, daí perguntava mais as coisas, já que em Porto Alegre é todo mundo desconfiado. Chato. Os Cuidado. gaúchos são fortes. Eu sou faladeira, eu faço amizade com qualquer um. Na rua, meu Deus do céu. Esses dias eu estava subindo para ir para a escola, tinha um casal de senhorzinho, ele arrumando ela, assim, aí eu, como vocês são lindos, bom dia, viu? Deus abençoe. Pensando, tipo, que coisa linda, é muito difícil você ver um casal, tipo, velhinho, assim. Quando eu vi, eu falei, logo cedo, vendo uma cena linda dessas, eu fico igual uma maluca. Na escola, as crianças me amam, porque eu entro na viagem deles ali, eles falam, pronto, isso aí, eles têm 3 aninhos, então é tão fofinho, e eu percebo quanto me nutre esse contato com eles. Às vezes, óbvio que suga, né, porque é 23 crianças numa sala, e eles ficam cada um, mas é tão gostoso, tipo assim, você trocar, e as professoras, enfim, eu falo o dia inteiro, eu amo falar. Muito bom. Então tá, gente, vamos pro capítulo 4, então. Sob as aparências do universo, do tempo, do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. A substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores, a essência, a realidade essencial, a coisa em si mesma e etc. Substancial é aquilo que existe atualmente, que é elemento essencial, que é real. A realidade é o estado real, verdadeiro, permanente, duradouro, atual de um ente. Debaixo e dentro de todas as aparências ou manifestações exteriores, sempre houve uma realidade substancial. Esta é a lei. O homem, considerando o universo, que é simplesmente uma partícula, observa que tudo se transforma em matéria, em forças e em estados mentais. Ele conhece que nada é real, mas que, pelo contrário, tudo é móvel e condicional. Nada está parado. Tudo nasce, cresce e morre. No momento que uma coisa chega ao seu auge, logo começa a declinar. A lei do ritmo está em constante ação. Não há realidade, qualidade duradoura, fixidez ou substancialidade em qualquer coisa que seja. Nada é permanente. Tudo se transforma. O homem que observa as leis do universo vê que todas as coisas evoluem de umas outras coisas e resolve-se em outras. Vê uma constante ação e reação, um fluxo e refluxo, uma criação e destruição, um nascimento, crescimento e a morte. Nada é permanente. Tudo se transforma. Se esse homem for um pensador ativo,
Ele realizará todas essas coisas mudáveis, que serão, contudo, aparências ou manifestações exteriores da mesma força oculta, da mesma realidade substancial. Todos os pensadores de todos os países e de todas as épocas compreenderam a necessidade de ser admitida a existência dessa realidade substancial. Todas as filosofias dignas deste nome acham-se baseadas nesta opinião. Os homens deram a esta realidade substancial muitas denominações. Muitos designaram-na sob o termo divindade, sob diversos títulos. Outros chamaram-na a eterna e infinita energia. Outros ainda deram-lhe simplesmente o nome de matéria. Mas todos reconheceram a sua existência. Isto é evidente por si mesmo, não é necessário argumentos. Nestas lições seguiremos os exemplos de muitos grandes pensadores antigos e modernos, os mestres hermetistas, e designaremos esta força oculta, esta realidade substancial, sob o nome de o todo, termo que consideramos como o mais compreensível dos diversos termos empregados pelo homem para designar aquele que excede todos os nomes e todos os termos. Aceitamos e ensinamos as ideias dos grandes pensadores herméticos de todos os tempos, assim como as destas almas iluminadas, que galgaram elevados planos de existência e que afirmam a natureza íntima de todo ser incognoscível. Isto é assim porque ninguém pode compreender pelo próprio todo a natureza e a existência íntima dele. Os hermetistas pensam e ensinam que o todo em si mesmo é e sempre será incognoscível. Eles consideram todas as teorias, conjecturas e especulações dos teólogos e metafísicos a respeito da natureza íntima do todo, como esforços infantis das mentes finitas para compreender o segredo infinito. Só escrever um negócio aqui. E volta para aquela questão, né, Kevin, da ciência querer sempre estar querendo provar, né? A gente materializa o que é científico, né? Sim. A resposta não existe, não é material, não é algo que a gente vai alcançar fazendo um estudo ou um trabalho, né? Sim, total. E isso me lembrou, eu estava notando que até isso me lembrou o livro dos Espíritos, que tem uma pergunta, né, sobre a existência de Deus e tudo mais, e a resposta é como se nós, seres humanos, a gente se preocupa demais na compreensão de Deus, em vez de se preocupar com coisas que são da vida em si, sabe? A gente perde muito tempo tentando compreender a grandiosidade de Deus, sabe? Como se a gente conseguisse chegar numa resposta, uma coisa absoluta para definir Deus, sabe? E não aceitasse que Deus, na verdade, é esse todo, né? Tipo, tudo que a gente vê é Deus, né? O todo é o Deus, né? Tipo, não tem como ter uma explicação de 2 páginas que fosse de Deus, porque tu teria que explicar o universo para te explicar Deus, digamos assim. Porque às vezes para a gente explicar a nossa história, a gente demanda, tipo, imagina 100 anos para a gente explicar a nossa história, né? Se a gente viver até 100 anos, a gente vai demorar 100 anos para explicar a nossa história. Então a gente imagina explicar Deus, né? Que antes dele ser Deus, ele teve que se tornar Deus, né? A gente só vê o Deus como criador, né? Mas a gente também não pensa que, tá, mas Deus também teve a sua criação, né? Ele também precisou se tornar Deus para também ser o criador, sabe? Então é como se a gente
buscasse por uma resposta que ainda é muito incompreensiva e tão longe, assim, sabe, da nossa realidade, como se a gente tivesse, tipo assim, gastando um tempo desnecessário em vez da gente estar se preocupando com a nossa vida, sabe? Então, quanto que é importante a gente, muitas vezes, aceitar e respeitar a natureza do todo, assim, sabe? Bem legal. Tais esforços sempre desviaram e desviarão da verdadeira natureza do seu fim. Uma pessoa que prossegue em tais investigações vai de circuito em circuito no labirinto do pensamento. Tá. Prejudicar o seu são raciocínio, a sua ação e a sua conduta, até ficar totalmente inutilizada para o trabalho da vida. É como o esquilo que furiosamente corre dentro da redondeza da sua gaiola, caminhando sempre sem nunca chegar em parte alguma, e parando só quando se assusta. É, enfim, um prisioneiro. Porém, são ainda mais presunçosos os que atribuem ao todo a personalidade, a qualidade e propriedades, características e atributos deles mesmos, e querem que o todo tenha emoções, sensações e outras características humanas, que estão abaixo das pequenas qualidades do gênero humano, tais como a inveja, o desejo de lisonjas e louvores, desejo de oferendas e adorações, e todos os outros atributos que sobrevivem desde a infância da raça. Tais ideias não são dignas de pessoas maduras e vão sendo rapidamente abandonadas. Eu acho que é a questão da gente colocar Deus como. Né, essa parte. A parte é uma viagem. Colocar Deus como alguém ou algo que barbudo lá em cima. tá sentindo algumas coisas e tá ficando bravo e tá fazendo alguma coisa, ou essa questão das oferendas, né? E, meu Deus, como se Iemanjá precisasse de plástico dentro do mar, né? É isso que precisa. E não é. E a gente tem essa, querendo ou não, é até, como ele fala ali, infantil, né? Tipo, a gente lidar com esse todo dessa forma, né? Porque Deus As não é pessoas isso. barganham muito, né? Muita barganha. Com a... tem uma barganha que acontece, né? Até o próprio fato de muitas oferendas, a relação que se cria com todos, seja a partir de uma divindade, de um santo, enfim, é uma relação de barganha, né? Eu vou te dar algo para que tu me dê algo em troca. Então tem isso também. E essa compreensão, né? Tipo, pô, o que Deus quer? Se Deus criou a matéria, por que ele precisa da matéria? É Tipo, tudo dele. Por que ele precisa criação desse negocinho aqui? É até uma incompreensão da natureza do planeta Terra, sabe? Tipo, o que tem no planeta Terra cabe ao planeta Terra, né? Não cabe a outras dimensões, né? Então, o que tem aqui é substancial à existência do que nasce aqui, né? Então, tipo, é até essa incompreensão do que está além da Terra, digamos assim, sabe? Porque, tipo, a natureza, os 4 elementos e tudo mais, toda a construção, ele se baseia na manutenção da vida existencial do planeta Terra, né? Então, tipo, pô, por que a Iemanjá vai querer um quindim? Quindim é pra te comer, né? As pessoas tendem a não compreender o que é uma oferenda, né? Tipo, a comida em si é para nós, né? Para nossa nutrição. Eu acho que as pessoas, elas tendem a achar que a entidade, né, a emanação desse elemento da natureza precisa da matéria, né? E, na verdade, a gente oferece a matéria para que a bênção ela esteja naquela matéria e para que quando nós consumimos, ela venha com mais força, né? É que nem a gente botar uma água fluidificar, uma água quando a gente vai fazer uma prece, né? A água não é para o espírito, né? A água em si é um elemento de captação
de coisas sutis, né? A água, ela tende a armazenar, por isso que ela é um elemento de limpeza também. Tudo que entra em contato com a água, ela absorve para si mesma. Por isso que ela nos limpa. De tomar banho de mar limpo. Por isso que tomar banho de mar limpa, porque ela traz para ela essa substância, né? Então, por isso que a espiritualidade, ela tende a fluidificar, né? Em casas espíritas, qualquer centro sério, eles têm essa compreensão de que a água, ela vai estar ali para a pessoa, para os mentores e para a espiritualidade conseguir emanar um elemento mais sutil, né? O éter, para que aquela água absorva e quando a gente tomar, a gente também consiga ingerir aquela substância, né? Então, muitas vezes eu vejo isso, né? Eu vivi numa casa de religião, né? Desde que eu nasci, eu É isso que eu ia perguntar para você, Kevin. Eu ia perguntar justamente isso. Eu não tenho essa experiência, não tenho conhecimento sobre isso, mas a minha prima, ela estava frequentando, né, uma casa de umbanda, e aí ela meio que fazia parte lá deles, assim. Eu não sei como funciona exatamente, mas eu sei que ela tinha que ajudar ali com o aluguel do ambiente que estava ali e tudo mais. E aí, só que todas as vezes que ela ia, ela tinha que comprar várias coisas, assim, vários alimentos, várias oferendas, velas, enfim, N coisas que ela tinha que levar ali. E aí ela virou para mim e falou assim: ai, Duda, eu acho que eu não vou mais. Aí eu falei: ah, se você está sentindo de não ir, né? Ela, meu, porque gasta muito, eu não tenho como, porque toda semana eu tenho que comprar várias coisas para levar para fazer. Ela falou o nome das coisas lá, mas, tipo, enfim, frutas, flores, enfim, várias coisas. E aí eu fiquei bem reflexiva sobre isso, porque eu falei, gente, mas para que tudo isso? Eu falei, mas vocês comem ou vocês jogam fora? Ela, algumas coisas a gente come, mas outras jogam fora. E eu, mas Deus, que desperdício. Tipo assim, eu fiquei sem entender qual o motivo disso, entendeu? Pra mim também, né? Tipo, eu cresci e sempre foi uma questão pra mim, assim, sabe? Tipo, apesar da minha mãe também tem momentos que a gente comia, né? Tem momentos que a gente come ali tudo que tá ofertado, mas muitas coisas que vão, tipo, pro cruzeiro, quando eles fazem, é jogada fora, né? E, e sempre pra mim eu nunca consegui compreender, sabe? Tipo, por que que é assim, sabe? Por que que, tipo, a Iemanjá vai querer que tu largue uma coisa no mar pra matar os próprios filhos dela, né? Porque, tipo, os peixes são filhos do mar, né? São filhos daquela natureza, né? Então, tipo, pra mim sempre foi incompreensível essa realidade. Mas eu consigo ver que, na verdade, é por uma vertente, é por uma questão do conhecimento mal passado, no meu ver. Porque eu também vejo casas que eles não têm essa cultura, né? Até vi esses tempos um documentário que acho que é o Canto Sagrado, que tem no streaming da Lu, que fala sobre o pai Agenor, que é um bandista milenar da Bahia, e que ele sempre traz essa questão mais humanista do candomblé, né, das religiões afros e tudo mais. E ele tem uma visão que me preencheu, assim, sabe? Quando eu comecei a escutar ele falando, eu, tipo, pô, é essa vertente que eu acredito que a religião da Umbanda ela precisa seguir, sabe? Essa vertente onde as coisas elas são compartilhadas, que a comida é comida, é feita para as pessoas, sabe? Tipo, pô, é feito uma galinha, né? Eles matam ali a galinha, mas tu come aquele animal, porque é isso, o orixá, né, que são as energias da natureza, né, a nomenclatura que a Umbanda usa para falar dos mesmos elementos da natureza, eles não estão aqui para se materializar, eles estão aqui como uma bênção, né? Como tu buscar essa força, né? Por o nosso corpo também ser composto pelos nossos elementos, a gente tem irmãos da natureza que são semelhantes, né? Por exemplo, quando a gente nasce, naquele momento também nasceu um passarinho, também nasceu uma nascente, né? Então, tudo que é nosso, a gente também tem um irmão semelhante na natureza. E se a gente conseguir fazer uma comunhão, né, conseguir integrar essa força em nós, é onde a gente desenvolve a nossa espiritualidade, né? Então, na cultura da Umbanda, eles chamaram de orixás, né? Então, e ele traz toda essa
convivência, essa comunhão de uma forma mais natural, né? O quanto que, na verdade, ele não é um pai de santo, ele fala também, né? Na verdade, ele é filho da natureza, né? Então, é bem legal esse documentário, porque ele traz uma forma mais simples, um pouco mais espiritualizada, assim, dessa questão da religião da Umbanda, assim, sabe? E que, para mim, fez mais sentido, né? E tirando esses aspectos distorcidos das religiões, assim, sabe? Então, é bem estranho, assim, sabe? Eu ter convivido com isso e realmente não ter me conectado, assim, sabe? Porque tem essas hipocrisias, tem essas distorções, assim. E é isso, gente. Já que eu parei aqui. Vem a propósito, né? Vem a propósito dizer aqui que fazemos distinção entre a religião e a teologia, entre a filosofia e a metafísica. A religião, para nós, é a realização institucional da existência do todo, e sua relação para com ele, ao passo que a teologia representa o esforço do homem em atribuir-lhe personalidade, qualidades e características. As teorias a respeito dos seus negócios, planos, desejos e vontades, e as apropriações de tudo isso para o ofício de mediadores entre o todo e o povo. A filosofia é para nós a investigação de acordo com o conhecimento de coisas conhecíveis e concebíveis, ao passo que a metafísica é o intento de levar a investigação às regiões incognoscíveis e inconcebíveis e além dos seus limites, com a mesma tendência que a teologia. Por conseguinte, a religião e a filosofia são para nós coisas que têm o seu princípio na realidade, ao passo que a teologia e a metafísica parecem ser galgados caniços, enraizados na areia movediça da ignorância, e nada mais constituem que o mais incerto apoio para a mente ou a alma do homem. Não insistiremos com os estudantes que aceitam estas definições. Só mencionamos-las para mostrar a posição em que nos colocamos nesse assunto. Seja como for, falaremos muito sobre isso, sobre a teologia e a metafísica. Muito pouco. Muito pouco? É, muito pouco. Sobre a teologia e a metafísica. Mas, conquanto a natureza essencial do todo seja incognoscível, existem certas verdades conexas com a sua existência que a mente humana foi obrigada a aceitar. E o exame dessas verdades forma um assunto próprio para investigações. Mormente, quando elas concordam com o testemunho do iluminado nos planos superiores. Nós vos convidamos a fazer estas investigações. Aquele que é a verdade fundamental, a realidade substancial, está fora de uma verdadeira denominação, mas o sábio chama o todo. Na sua essência, o todo é incognoscível, mas os testemunhos da razão devem ser hospitaleiros. Como é que é? Hospitaleiramente recebidos e tratados com respeito. Mas os testemunhos da razão devem ser hospitaleiramente recebidos e tratados com respeito. A razão humana, cujos testemunhos devemos aceitar ao raciocinar sobre alguma coisa, nos diz o seguinte a respeito do todo, mas sem pretender levar o véu do incognoscível. 1. O todo é tudo o que é real. Nada pode existir fora do todo, porque, do contrário,
o todo não seria mais o todo. 2. O todo é infinito, porque não há quem defina, restrinja e limite o todo. É infinito no tempo ou eterno. Existiu sempre, sem cessar, que nada há o que pudesse criar, e se ele não estivesse existido, não poderia existir agora. Existirá perpetuamente, porque não há quem o destrua, e ele não pode deixar de existir, porque aquilo que é alguma coisa não pode ficar sendo nada. É infinito no espaço, está em toda parte, porque não há lugar fora do todo. É contínuo no espaço, sem cessação, separação ou interrupção, porque nada há que separe, divida ou interrompa a sua continuidade, e nada há para encher lacunas. É infinito ou absoluto em poder, porque não há nada para limitá-lo, restringi-lo ou acondicioná-lo. Não está sujeito a nenhum outro poder, porque não há outro poder. 3. O todo é imutável, ou não está sujeito a ser mudado na sua natureza real. Nada há que possa operar mudanças nele. Nada há em que possa ser mudado, nem nada que tenha sido mudado. Não pode ser aumentado nem diminuído, nem ficar maior ou menor. Seja qual for o motivo, ele sempre foi e sempre será, tal como é agora. O todo nada houve, nada há e nada haverá em que ele possa ser mudado. O todo, sendo infinito, absoluto, eterno e imutável, segue-se que tudo o que é finito, passageiro, condicional e imutável não é o todo. E como não há nada real fora do todo, todas as coisas finitas não são reais. Não deveis ficar admirados e espantados das nossas palavras. Não queremos levar-vos à ciência cristã fundada sobre a parte inferior da filosofia hermética. Há uma reconciliação para o aparente estado contraditório atual do assunto. Tende paciência, que nós trataremos deste assunto em seu tempo. Vemos ao redor de nós que aquilo que se chama matéria constitui o próprio princípio de todas as formas. É o todo simplesmente matéria? Absolutamente não. A matéria não pode manifestar a vida ou a mente. E como a vida e a mente são manifestações no universo, porque nada é superior à sua própria origem. Nada se manifesta como efeito que não esteja na causa. Nada evolui como consequência que não tenha involuído como antecedente. Quando a ciência moderna nos diz que não há realmente outra coisa senão matéria, devemos saber que aquilo que ela chama matéria é simplesmente uma energia ou força interrompida, isto é, uma energia ou força com poucos graus de vibração. Disse um recente escritor: a matéria obscureceu-se no mistério. Mesmo a ciência materialista já abandonou a teoria da matéria e agora se apoia sobre a base da energia. Então o todo é simplesmente energia ou força? Não é energia ou força como os materialistas empregam estes termos, porque energia e força deles são coisas cegas e mecânicas, privadas de vida ou de mente. A vida ou a mente não pode evoluir da energia ou força cega, pela razão dada acima, que nada é superior à sua própria origem, nada evolui que não tenha evoluído, nada se manifesta como efeito que não tenha sua causa. E assim o todo não pode ser simplesmente energia ou força,
porque se assim fosse, não teriam existência a vida e a mente. E nós sabemos muito bem que elas existem, porque somos nós os que temos vida e empregamos a mente para considerar esta questão assim como os que pretendem que a energia ou força é tudo. Que é, pois, que sabemos existir no universo, que é superior à matéria ou energia, a vida e a mente. A vida e a mente em todos os seus diversos graus de desenvolvimento. Então perguntais, quereis dizer que o todo é vida e mente? Sim e não, é a nossa resposta. Se entendeis a vida e a mente como nós, pobres mortais, conhecemos-las, diremos não. O todo é isto, mas que a natureza de vida e de mente quereis significar, direi-vos. A resposta é: a mente vivente, muito acima do que os mortais conhecem por essas palavras, como a vida e a mente são superiores às forças mecânicas ou à matéria. A infinita mente é muito superior em comparação à vida e à mente finita. Queremos exprimir o que as almas iluminadas significam ao pronunciarem reverentemente a palavra espírito. O todo é a mente vivente, o iluminado chama espírito. Ai, ai, chega a dar um bug na mente. Acho que ele quebra um pouco aquela ideia, né, que a gente traz de que Deus é energia. E aí ele traz que é muito mais que isso, né? Não é só força e energia, ainda assim é algo a mais, é algo que a gente não consegue contemplar com a nossa mente, tipo, que a gente configura de vida e de força é uma parte do todo, mas não é o todo, né? É que nem a gente, né? A gente também não tá em toda a nossa potência, né? A nossa alma, o nosso espírito, ele se fragmenta, né? Para conseguir encarnar, né? Como se a gente aqui tivesse um fragmento do nosso espírito, né? A gente tivesse um pequeno átomo da nossa existência eterna que se desprende do todo e vem experienciar algo para aprender, para crescer, para evoluir. Mas toda evolução, que nem ele fala, né? Toda evolução, ela tem uma involução também, né? Porque às vezes a gente tá com mau humor, tá irritado, né? Então a gente muitas vezes projeta uma consciência inferior numa outra pessoa, né? E, em partes isso é uma evolução, né? Porque a gente tá aqui, a gente compartilha da mesma energia que a natureza, né? Que é essa energia instintiva de sobrevivência. Mas a gente tá em busca de uma consciência humana, né? Não dá pra gente achar que nós já chegamos no ápice da humanidade, né? Eu acho que a gente ainda... Chegamos nada. Tem um longo caminho a percorrer. Exato. Eu imagino como se fosse um bolo. Vamos usar essa referência. A gente tem um bolo, uma forma quadrada de bolo. Aí esse é o todo, né? Sim. Aí eu fiz esse bolo e aí vamos supor que um lado da massa ficou meio solado, assim, não cresceu direito, o meu forno estava quebrado lá, e aí, enfim, um lado tá mais queimadinho, o outro tá solado e tudo mais, enfim. Aí eu vou cortar esse bolo em vários quadradinhos para dividir com as pessoas. O todo é uma coisa só, porque é a mesma massa que eu fiz, certo? Só que em pedaços diferentes, que no caso somos nós. Vós sois deuses também, né? E o espírito tá na gente, tá na nossa matéria. Então, eu vejo dessa forma, como a Ingrid é de uma forma, então ela era uma pontinha lá, fina do bolo, e eu tô mais lá no meio, entendeu? Tem as nossas diferenças, mas nós somos todos a mesma coisa. É o mesmo bolo, entendeu? E aí... E aí tem a natureza dentro desse bolo, todo o contexto do que é esse bolo, que para mim é o todo, entendeu? Não sei se faz sentido.
Faz, Ótimo. então. É bom pensar assim. Mas é isso, gente. Essa parte. Qual é a cobertura desse bolo? É a essência, né? É a essência que foi usada no bolo. Tinha uma baunilha ali, tinha uma essência boa, né? Que é o espírito, né? Que usam no Theta Healing, usava muito. Eu não pratico mais, né? Não uso a técnica, mas a referência que eles usam para Deus é o Criador, né? Eles não falam Deus, falam Criador. E a gente é criador também, né? Tanto do nosso estado emocional, quanto físico, enfim. É exatamente essa essência do espírito que a gente usa. E aí, quando fala na Bíblia, tipo, para a gente voltar a ser criança, né? É justamente voltar para a nossa essência, né? Limpar, tipo, os sentimentos e coisas que tornaram a gente, né? As dores que tornaram o que a gente é e voltar para essa essência que é uma essência mais pura, mais espiritual mesmo. Sim, o quanto que a gente precisa deixar a nossa espontaneidade fluir, né? Eu tava lendo uma aula da minha formação e tal, de oráculos, e tem um nível de consciência que é a espontaneidade, né? E esse nível de consciência, ele é um termômetro. Por quê? Porque tudo que tira a nossa espontaneidade é como se a gente estivesse impedindo que a nossa natureza se expressasse, né? Então é muito importante, porque quando a gente é criança, a gente é espontâneo, a gente fala o que pensa, a gente, se precisar chorar, a gente chora, a gente, sabe, a gente age realmente com aquilo que a gente tem de nós mesmos, né? É criativo, né? E os nossos traumas, as coisas que a gente vivencia, vai tirando a nossa espontaneidade, né? Vai tirando esse aspecto natural da nossa essência, né? E essa aula que a Lu falou, ela me trouxe essa reflexão, né? O quanto que a gente precisa procurar esses ambientes que nos permitem ser espontâneos e façam com que a natureza em si consiga existir a partir de nós, né? Porque, querendo ou não, a gente também está sendo um veículo, né? Para que o todo se expresse a partir da nossa experiência, né? Porque se a gente deixa com que o todo se expresse, a gente vai deixar com que as nossas criações nos mostrem quem de fato nós somos, né? Então, tipo, quando a gente olha a obra, a gente identifica o Criador, né? Então, compreender Deus também é isso. Pô, tu olha a natureza, alguém criou isso, né? Mesmo que tenha nascido do nada, né? Tudo que surge do nada tem essa criação, né? Então, o quanto que a gente precisa também deixar a nossa espontaneidade fluir e muitas vezes se retirar de ambientes que não façam jus a essa expressão natural do nosso ser, sabe? Sim. Eu danço muito com a Lavínia. É uma das coisas que a gente mais faz é dançar. Primeiro porque me regula muito e ela ama, né? E eu lembro que quando eu era criança, eu amava dançar, né? Dançar El Chan, nossa, eu dançava muito. E aí foi algo que eu fui perdendo, né? Que eu fui encolhendo, escondendo ali por vergonha mesmo, que nem a Ingrid falou. E aí a gente estava dançando aqui, tem uma playlist, a gente é muito eclética, vai do Michael Jackson até, enfim, várias coisas. E a gente dançando, aí minha prima que mora no interior estava aqui, e ela subiu, e ela é adolescente. E a adolescência é um período muito estranho e sombrio da nossa vida, não é, gente? Eu estava reparando como os adolescentes são estranhos mesmo. E aí, ela chegou e sentou no sofá, e a gente estava dançando, e mudou totalmente a energia do que a gente estava vivendo, eu e a Lavínia, tipo, da nossa espontaneidade de dançar sem coreografia, tipo, só dançar. E quando ela chegou, que ela ficou olhando, ela falou, nossa, vocês são doidas, julgando a gente por estar dançando. E eu fui percebendo que eu fui perdendo essa espontaneidade. Comecei a ficar com vergonha da minha prima de 14 anos. E eu falei, Lara, você tem que voltar a dançar é bom, né? E aí ela, nossa, não, achando a gente estranho, quando na verdade ela que estava... Nem vocês, eu Dançar isso aí não é eu não quero. normal. E aí eu falei, nossa, olha só, para você ver em algum momento da vida dela, da mini vida de 14 anos, ela já perdeu essa espontaneidade da criança, porque toda criança dança, gente. Se você ligar uma música numa sala
cheia de criança, óbvio que vai ter uma que vai ser mais tímida ali, mas com o tempo vai se soltando e vai dançar, porque é a expressão, né, do corpo. E aí eu achei super interessante isso. Muito bom. A Tu gente falou, perde. Duda, me veio muito na mente o Divertidamente 2, que é o tédio, assim, que é o capuz, a criança ali, tipo, mexendo no telefone, olhando e tipo, ai, que Ai, saco. Isso que a Duda falou me lembrou algo muito engraçado que aconteceu essa semana. Eu fui. Ai, tinha feito yoga e tal de noite. E aí eu tava bem tranquilinha, assim, e do nada eu me lembrei da letra da música Lua de Cristal da Xuxa. E eu falei, eu vou ir tomar banho, porque eu pensei, gente, essa letra é uma poesia de manifestação, né? Porque ela fala tudo que eu quiser, não sei o que, tipo assim, toda Uma bruxaria. né? Isso É muito boa. Eu tô fazendo a mentoria lá com a Ana, né? E aí na segunda teve encontro da mentoria. Ela foi e colocou essa música pra gente Sério? dançar. Não, e ela é muito, muito boa, né? E aí eu falei, vou botar para eu tomar banho. Para eu tomar banho ouvindo Lua de Cristal. E aí eu fui tomar banho ouvindo Lua de Cristal. Fiz a minha performance. Aí, quando acabou de tocar Lua de Cristal, começou a tocar outra da Xuxa logo em seguida, que era uma da estátua, da brincadeira da estátua. Eu não sei se vocês sabem qual é, mas enfim, é uma que ela tem toda uma dancinha também, ela tem uma coreografia, porque ela começa falando mão na cabeça, mão na cintura. E aí desbloqueou uma memória minha na creche dançando isso, assim. E no banho eu fiquei ouvindo e dançando Estátua da Xuxa, porque aquilo me trouxe tão forte essa lembrança, assim. E eu pensei, gente, por que eu não escuto mais Xuxa, sabe? Eu adoro Xuxa. Eu adoro Xuxa, porque juro, eu fiquei ouvindo Xuxa no banho, assim, e dançando, sem me preocupar, e só, tipo, dançando, porque eu lembrei da minha criança, e naquele momento eu juro que eu tinha 4 anos de volta, sabe? E foi muito bom, assim, porque eu pensei, nossa, como é que eu não escuto mais Xuxa? E aí tocou só pedrada do Xuxa para baixinhos, assim, que eu lembro dos clipes, eu lembro das... Sério, muito bom. Só Enfim. pedrada. E quando você tem filho, é muito interessante, porque o seu filho ele vai fazer você fazer coisas, porque a criança ela aprende pelo exemplo. Não adianta você falar as coisas que, por exemplo, o yoga, lembra que eu comentei que a Lavínia tá pedindo todas as vezes para fazer? Foi algo que eu fazia com ela quando ela era bem bebezinha, 1 ano e pouquinho, 2 anos, e que eu até conversei com uma amiga, eu falei, olha, eu plantei essa sementinha nela lá atrás, ela me via fazendo, e agora ela cria esse movimento. Ela mesma te botando a fazer yoga. Exatamente, ela me colocando de novo para fazer o yoga, o dançar. Fazer a lição de casa com ela é um desafio enorme para mim como mãe, porque eu não tive isso. E aí dar isso é uma coisa que às vezes eu falo, filha, mas você já sabe, você acabou de ler. Aí você fica assim, que letra é essa? Aí ela fala uma coisa, tipo, absurda, aí você fala, nossa, mas você acabou de falar, aquilo irrita. Tipo assim, em algum nível te irrita, porque você acha que a criança está fazendo de propósito, e não é. Aí eu, tá, mas que letra é essa? Tipo, é um T. Aí ela começa, abelha. Mas que letra é essa? Tá, entendeu? Tipo assim, E aí eu, olhando aquilo, eu falei, nossa, por isso que é tão desafiador para mim fazer isso. Mas é justamente nesse movimento que eu nutro ela e curo a minha criança. Tipo, a dança é justamente isso. É eu me reconectando com a minha criança e unindo isso, nutrindo ela dessa forma, sabe? É muito louco. Muito desafiador, mas também muito maravilhoso. Que benção, né? Você me lembrou um meme uma vez que eu vi que o cara tava ensinando a criança a ler, aí ele tava com um vidrinho de shampoo e o nome era da seda, né? Aí ele falou, como é que se lê isso aqui pra mim? S-E é o quê? E ele, C-D-A, dá. E o que significa? Ele, shampoo. Aí o cara ficou, não, é C. Muito bom. É exatamente isso. Não, cara, não é isso. Ai, crianças. Crianças é tudo de bom. É isso, gente. Muito bom. O melhor está cada vez melhor. melhor.
Sair daqui, vou ver Xuxa. Beijo. Vai. Vamos todo mundo dançar Xuxa hoje. Pois é. Gente, é isso então. Beijo, Hoje. obrigada. Grata. Bom domingo, Bom boa domingo, semana pra nós. Boa semana. Deixa eu fazer uma tudo. perguntinha, que já tá dias para perguntar e esqueci, ia mandar lá no grupo, mas já vou aproveitar. Eu ia perguntar se não existe a possibilidade da gente começar às 9h30, porque a Lavínia acorda, aí eu tenho que fazer o café da manhã dela, organizar, tirar, trocar roupa, aí fazer o meu café da manhã, mandar ela para minha mãe, caos, assim, acho que 20 minutos que seja, sabe? Já dá para. Tá. Pode ser? Se não for atrapalhar, né? Sim, Não, a acho que gente dá sim. bota de uma forma democrática lá no grupo e Conversa com a galera. conversa com todo mundo. Tá bom, muito obrigada. Beijos. Beijo, Beijo, gente. gente. Até mais.